esse é um dado absolutamente distorcido, que só é passível de ser expresso em momentos eleitorais que as coisas tendem a ser um pouco distorcidas. Veja bem, esse país parou de construir moradia. Ele não tinha programa habitacional. Se ele tivesse programa habitacional, não estaria, cada vez que há chuvas, as pessoas correndo risco de vida, porque foram morar em fundos de vale, em beiras de córrego, em costa de morro. Então, política habitacional nesse país não existia. Quando nós chamamos o setor da construção civil para construir esse programa, porque nós não construímos sozinhos esse programa Minha Casa Minha Vida, nós chamamos as maiores empresas, as pequenas e médias, porque são muitas empresas no Brasil. E fizemos uma discussão. O tempo médio no Brasil de construção era 33 meses. 33. Da data de lançamento à data de entrega da chave, são 33 meses. Nós nos juntamos num esforço, chamamos a Caixa, chamamos os cartórios, as companhias de seguro, os municípios, as prefeituras, porque tem um problema de licenciamento, que é municipal, e estamos fazendo um grande esforço para reduzir o tempo de 33 meses. Então, me diz o seguinte, nós lançamos isso em março de 2009. Estamos em agosto de 2010. Temos 590 mil contratadas pela Caixa. Não é muitas entregues, nem pode ser. Seria um milagre se tivesse muitas entregues. Por quê? Porque entre o tempo que você tem para pegar o projeto, aprovar ele na prefeitura, desapropriar o terreno e ter todas as autorizações, uma das partes mais importantes é quase um ano para isso. Você não faz isso, não tem milagre que faça isso em menos de um ano. E aí, porque um ano é 12 meses, eu tô falando que eu estou saindo de 33. Então, o que acontece? A Caixa deu um show ao conseguir contratar 590. Tem ainda falhas? Óbvio que tem falhas. Nós podemos acelerar isso. Em outros países esse tempo é menor. Agora, o que é fato é que tem 590 contratados, significa que vão iniciar a construção, e o problema difícil não é a construção, é esse processo inicial, e tem 1 milhão, mais de 1 milhão dentro da Caixa para ser analisado. Então, a meta de contratar 1 milhão, nós vamos chegar. E mais, as empresas também estão melhorando os seus métodos construtivos, eles chamam, né? Eles têm métodos hoje de construção que o tempo de construção é muito menor, seja porque eles constroem no local grandes placas, seja porque eles usam em alguns casos, como é que chama? Pré-modulados, pré-moldados. Enfim, o que eu acho é que, se a gente for analisar com isenção Minha Casa Minha Vida, é uma vergonha falar por um país que não construía, que construir. Quando eu fui perguntar, a mando do presidente Lula, fui perguntar para as empresas quanto é que é a nossa meta, sabe qual era? 200 mil. Era 200 mil casas em 2 anos. Tomando como base essa meta de 1 milhão, foram contratados 590 mil em 1 ano e meio. O senhor acha, então, que é possível, nesses 5 meses restantes até o final do mandato, contratar os outros 400? Como eu disse, porque tem 1 milhão e pouco já dentro da Caixa. Pega essas 400, está dentro da Caixa, ou seja, já chegou na Caixa. Agora, é óbvio que tem de ter processo de seleção, tem de olhar se o projeto é correto. Você se aproximará do 1 milhão. Não, acho até, pode ser menos, eu não estou dizendo que vai ser 1 milhão cravado, pode ser 890, pode ser 920, pode ser 1 milhão e 40. Só para entender. Né? Não é essa a questão. A questão é o seguinte, o Brasil aprendeu a fazer um processo de grande desafio, que é 1 milhão de casas. Aprendeu. Isso aprendeu as prefeituras, aprendemos nós, governo federal, aprendeu os cartórios, que tem de registrar mais rápido, né? Todo mundo aprendeu. A distorção não é da Caixa, mas da leitura que se faz dos números. Eu acho, a imprensa diz uma coisa, que se estiver correta, ela tem razão.
A Caixa não devia ficar com vergonha de dizer que entregou menos casas. Ela não podia fazer diferente. Você entende? Isso está errado da Caixa. Tinha que dizer, olha, explicar de uma forma tranquila para as pessoas, para os jornalistas, olha, gente, me escondeu o número. Não pode ser diferente disso. Estranho seria, porque você não faz esse processo no Brasil. E aí eu digo para vocês outra coisa, tem alguns lugares que... Não, vou dizer outra coisa. Primeiro, 0 a 3, contratar construção hoje para 0 a 3 é mais fácil do que para os outros níveis. Sabe por quê? Porque nós, governo brasileiro, nós tornamos esta construção sem risco quase. Porque nós subsidiamos. Não, não é enganoso, não. Não só não é enganoso, como é uma vitória nossa. É uma vitória desse país. Ter voltado a ter um programa habitacional que não só contempla a construção de 1 milhão de casas, como garante que esse 1 milhão de construção de casas está sendo realizado. Eu acho importante que vocês ouçam também os empresários. Eles podem falar, olha, falta isso, falta aquilo outro. Mas que hoje é uma realidade que no Brasil a indústria da construção civil mudou. Não só mudou porque o Minha Casa Minha Vida é uma garantia que nós vamos ter casas populares para essa população que não as tem, como mudou por outro motivo. Mudou porque a construção civil hoje emprega. Ninguém chega a 14 milhões com um emprego caindo do céu, gente. Chega a 14 milhões porque nós fizemos a indústria naval voltar a funcionar, porque a construção civil voltou a empregar, porque o PAC é um grande contratador de mão de obra, né? Por isso. Então, ninguém consegue um processo de emprego nessa envergadura. E aí, né? Eu lembro para os jornalistas estrangeiros aqui presentes a dificuldade que se está nos Estados Unidos para manter o nível de emprego. Nós estamos sistematicamente, se eu não me engano, é quinta-feira, é hoje, que sai o CAGED. É hoje que sai o CAGED? Eu tenho certeza que o CAGED vai trazer um número bastante razoável, porque o Brasil está com um processo crescente de contratação de mão de obra. Agora, o Minha Casa Minha Vida, me desculpa, faz uma avaliação isenta dele, ele é um processo importantíssimo para o Brasil, porque nós voltamos a investir em construção civil e construir empresas. No caso da água, depois do levantamento de déficit, quanto precisa? Olha, até você pode ter esse levantamento da cobertura. Ele não é extremamente preciso, eu não tenho ele aqui, mas eu sei que ele existe. Há levantamento de qual é a cobertura de água, porque tem uma diferença, água tratada, como o esgoto tem, esgoto que você chama de coleta e o que você chama de tratamento. São vamos dizer, características diferentes, mas existe a estatística. Eu não tenho ela aqui, nem sei de cabeça. A senhora acha que foi bem acolhida aqui na CNBB, depois das diversas manifestações de rejeição de horário, de tudo aqui? Olha, eu me considero muito bem acolhida aqui na CNBB e me considero, assim, grande devedora da CNBB e dos bispos do Brasil, porque eles se levantaram na época da ditadura, tiveram a ousadia de se levantar contra o processo de fechamento que o país vivia, e muitos são responsáveis, muitas vezes, e eu queria fazer esse reconhecimento aqui, pela sobrevivência de muita gente. A senhora sai convertida? Você me desculpa, mas eu não vim aqui fazer isso e eu não sou de outra religião para ter de ser convertida. Né? Eu sinto muito, mas eu sou de origem, né, cristã e católica. Né? Dentro da religião cristã, eu tive educação católica, fui batizada, então não se trata bem de conversão, né? Aqui se trata de um diálogo.